Olá, vamos fazer hoje aqui um bate-papo sobre relatório. O relatório é um documento importante, né? É o documento que fecha todo um processo desde o início, né? Caracterizado aí pela queixa inicial, até o encaminhamento dessa criança para um profissional, para uma equipe multidisciplinar para o fechamento de um diagnóstico. Ou um relatório dizendo que aquela criança não precisa, né, dentro da visão do professor de AEE, que aquela criança ela tem um quadro de dificuldade de aprendizado, mas que não está dentro do público-alvo da educação especial. Então, o relatório ele serve tanto para você, algumas pessoas falam da alta, mas eu não seria bem isso, né? Para você matricular a criança na educação especial, ou você dizer que aquela criança não precisa ser matriculada na educação especial e apenas precisa de um acompanhamento com psicopedagogo ou com psicólogo, né? Que a característica daquela criança, as queixas iniciais daquela criança levou, né, a observação que é apenas algo momentâneo ou uma dificuldade de aprendizado e aquela criança não está vinculada a isso, está dentro do público-alvo da educação especial. Mas hoje a gente vai tratar do relatório da criança que vai ser matriculada na educação especial, né? Que é aquele relatório que a gente fica muitas vezes com medo de escrever, com medo de fazer, de pensar como que vai fazer, para que as nossas observações, para que a família também não fique chocada com o que a gente vai escrever, e realmente a gente precisa mesmo ter esse cuidado, tá? A gente precisa ter o cuidado com o nosso linguajar, a gente tem que ter cuidado aí com as nossas pontuações, as nossas vírgulas. Então, em primeiro lugar, o relatório de AEE, o relatório final do AEE, eu geralmente recomendo que ele seja um relatório descritivo, né? Ele não pode ser um relatório só de cruzinha, né? A gente tem aí no processo de avaliação alguns instrumentos que a gente vai trabalhar dessa forma. São questionários fechados que a gente marca sim ou não, ou marca alguns critérios, né, que a criança desenvolve, que a criança não desenvolve, mas que não chega a ser um relatório. Esses documentos, eles são importantes para serem anexados ao nosso relatório descritivo, tá? Então, a gente vai escrever sobre o aluno, a gente vai falar sobre o aluno. E o que a gente vai passar aqui para vocês? Só para a gente não esquecer aí de falar, eu vou deixar o modelo já pronto, mas é um modelo que não é para sair copiando não, porque relatório é individualíssimo, né? Eu não posso utilizar um relatório para duas crianças. Então, eu posso até ter uma estrutura de relatório, mas aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou descrever, gente, não pode ser Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, não. Ele tem que ser baseado nas suas observações daquela criança. Marta, dá um trabalho? Dá trabalho, mas faz parte da nossa profissão, tá bom? Então, vamos ter muito cuidado quando a gente escrever um relatório, da gente não sair colando, né, textos de um, de outro aqui, fazer aquela colcha de retalho, não. Vamos pensar o que a gente passou com aquela criança, vamos pensar os momentos de intervenção e vamos descrever, tá bom? Então, vamos lá. O relatório, inicialmente, você tem que dar os dados da criança, né? Quem é essa criança, o nome, a idade, em que série, se a idade série dela está compatível. Então, você vai falar um pouco sobre a criança. Quem é essa criança, né? Em qual escola ela estuda, quais são as principais queixas dela, que já é o segundo tópico. Então, você vai fazer a qualificação da criança. Após a
qualificação da criança, você então vai fazer aí um pequeno histórico da queixa inicial. Por que aquela criança chegou até você? Quem te indicou? Foi a mãe que pediu a escola para fazer uma avaliação? Foi o professor regular? Foi o professor de educação física que viu algo diferente naquela criança? Os alunos surdos, na sua maioria, tem muito problema na educação física. Então, às vezes, os professores de educação física que sinalizam aquela criança ali, eu chamo, eu apito e ele não vem, ele tá de costas, eu apito, ele não responde. Então, já teve vários casos assim comigo, que o professor de educação física foi muito importante para o início de uma avaliação numa criança por causa da audição ou por causa da baixa visão, que coloca um objeto, para eles fazerem um traçado no chão, para eles andarem em linha reta. Essa criança não consegue, ela bate sempre, ela não tem uma mira boa. Então, o professor de educação física ele tem que também ficar em alerta aí com o pessoal aí que tá das turmas, crianças, os alunos, porque eles são importantes também para essa queixa inicial aí. O professor de arte, o professor de música, informática, Já teve um caso de uma criança que se grudou na tela do computador e o professor dando aula e aquela criança ali super focada no monitor e não respondia ao professor. O professor achou aquilo estranho, começou-se uma intervenção e a criança tinha um problema de baixa audição, Estava com problema auditivo. Então, a gente tem que orientar os professores nessas questões também. Então, a gente vai relatar aí as primeiras queixas. Então, o que foi dito pelo profissional que te encaminhou, pela pessoa que encaminhou a criança? Então, você vai fazer um histórico aí. E aí, depois que você fizer esse histórico, você vai contar a história de como você recebeu essa criança e qual foi suas primeiras atitudes com essa criança. Olha, nós recebemos a criança, com as queixas iniciais acima citadas, e nós começamos o trabalho dessa forma, usamos esse material, e aí você vai descrever o ambiente que você trabalhou com essa criança. Depois, você vai contar como foi essas intervenções em algumas áreas, tá? Quais são as áreas mais observadas e que a gente tem, que é legal que a gente ressalte aí pro profissional que a gente está encaminhando? A área motora, Como que é a área motora, a questão da coordenação motora fina, do andar, do sentar, do olhar, A questão visual é muito interessante, é muito importante a gente saber a direção do olho, se ele olha, se ele não olha. Então, a questão motora da criança em geral. A primeira área que a gente tem que fazer uma avaliação. A questão sensorial. Como é a relação dessa criança com os estímulos sensoriais ao redor dela, Ela responde a um estímulo auditivo, ela responde a um estímulo visual, ela se retrai num estímulo tátil. Então, a gente vai falar sobre a questão da avaliação sensorial dessa criança. Quais foram as observações que a gente teve no âmbito sensorial dessa criança. O terceiro, rotina. Como é que é a rotina dessa criança? Essa criança, ela tem uma prática de rotina fixa, ela não aceita a rotina, ela esquece um processo de rotina. Então, primeiro você vai entrar na sala, depois você vai para o refeitório se alimentar, ou então a queixa é bagunça no material, ou se é perda de horário. Então, tem crianças que ficam totalmente desorientada na questão da rotina da escola também, Quando a gente fala em rotina, a gente tem a questão da estruturação de uma rotina como uma intervenção, como é o caso do autismo, e a gente tem também a questão do não cumprimento de rotina por um aluno. Então, o horário das disciplinas, ela se caracteriza uma rotina.
Essa criança, ela está observando essa rotina? Ela está cumprindo essa rotina? Ela tem um controle do material que ela tem que levar, do material que ela não tem que levar? Chega uma idade que não é mais o pai e a mãe que tem que ver isso, é a criança, né? Às vezes já não está mais tanto na idade de criança, né? Já está mais no pré-adolescente, para adolescente, então a gente tem que observar isso, tá? Como tá a questão da rotina da criança, né? Tanto de uma rotina fixa, né? Se ela tem uma rotina fixa ou se ela não cumpre rotina. Então a gente vai avaliar essa questão da rotina. Outro critério importante para a gente observar é a fala. Como tá a fala dessa criança? Como que essa criança ela se comunica, né? Não é só a fala de falar, né? A fala de comunicação. Como que ela se comunica? Ela está se comunicando funcionalmente? Ela não está se comunicando? Ela se comunica através de uma linguagem alternativa, né? A criança, ela precisa da língua brasileira de sinais. Como que a gente está organizando isso daí? Então a gente vai falar sobre a fala, mas na verdade com o objetivo de comunicação da criança. Os aspectos emocionais da criança, né? Como que vai essa questão da emocional dele? Ele se mostra agressivo? Ele se mostra uma criança carente, uma criança tímida, né? Como que é essa questão do emocional dessa criança? Ela tem um emocional estabilizado? Ela se mantém coerente à regulação aí do humor ou não? Então, as questões emocionais são importantes a gente avaliar. Outro aspecto é o aspecto cognitivo. Como vai aí o aprendizado dessa criança? Como está a questão do desenvolvimento dessa criança dentro do esperado para a idade dele, né? Que a gente fala que é o desenvolvimento típico dessa criança. Como é que está isso? Ele tá apresentando aí déficit na parte cognitiva, déficit de compreensão, de resolução de problemas. Então a gente tem que testar isso, né? Trabalhar através de observação, de materiais, para a gente fazer essas avaliações, e no relatório a gente tem que abordar essa questão dos aspectos, né? Descrever como estão os aspectos cognitivos dessa criança. E aí é interessante que você coloque uma observação geral, que é um olhar geral, uma abordagem holística dessa criança, né? Uma visão geral dessa criança, né? Num todo, dentro dos ambientes, em relação a você, em relação à escola, em relação aos professores. Então é legal que você trabalhe aí um fechamento de ideia, é como se fosse uma conclusão do seu relatório, ok? Lembrando, gente, que esse relatório que sai da escola é um relatório pedagógico, né? Lembrando aí a questão, nada de colocar CID, nada de colocar hipóteses, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Nunca a palavra acho, né? Isso é uma escrita ruim, né? Uma dissertação ruim, a gente não acha nada. A gente só vai botar as nossas observações. O que eu observei e qual é a relação disso para isso, apenas, tá bom? A gente não vai botar um achismo, né? E aí a gente vai fazer um fechamento aí, que é a indicação, né? Como se fosse assim, olha, eu observei tudo isso, agora, para que eu possa ficar mais tranquila aí, né? A gente não vai falar isso, mas o finalzinho é para isso, né? A intenção desse final é que a gente indique uma avaliação. Então, quando você indica uma avaliação por outros profissionais, seja o psicólogo, o neuropsicólogo, o pediatra, o neuropediatra, o neurologista, o psiquiatra, você está dizendo o seguinte, olha só, nas minhas observações, eu preciso de uma confirmação, e eu não posso confirmar sozinha, eu estou precisando de ajuda. Então, quando você faz o relatório e encaminha aquela criança para uma equipe multidisciplinar,
você já está sinalizando que as suas observações tá na área de atipicidade daquela criança, seja ela de fono, seja ela na área de audição, de visão, né, de neurodesenvolvimento. Então você vai botar ali o seguinte, olha só, eu observei isso aqui e vi que tem algo a mais aqui. Eu preciso de um suporte aí multidisciplinar pra gente ter uma resposta, né, mais fechada aí. Então, e aí você vai colocar a sua qualificação, né, datar, geralmente relatório, quando sai de dentro da escola, eu gosto de pedir a OE, né, a orientadora educacional, a orientadora pedagógica e a direção para assinar, para que elas fiquem cientes dos meus relatos. Então, e a mãe também, já é legal, eu gosto que a mãe também tome ciência daquele relatório. E você então vai entregar uma cópia desse relatório à mãe, na verdade o original à mãe, né? Se a solicitação veio da mãe aí para levar para um psicólogo, às vezes o psicólogo pede relatório do AEE, o médico, o neurologista pede. Então aí ou então você vê a necessidade do encaminhamento, então você faz todo esse relatório e pede esse encaminhamento. Às vezes é o contrário, o médico que pede um relatório. Então aí você vai fechar então com o relatório de forma a favorecer informações aí para o profissional que está solicitando o relatório, ok? Então nós vamos lembrando vocês aqui, só reforçando que vai ter um modelo para vocês. Eu fiz todinho, já todo textual mesmo, é um texto, não é só a estrutura, é todo um texto para vocês verem a linguagem que você vai usar no texto e ter aí de parâmetro, tá bom? Lembrando que não é para copiar, gente, é só um parâmetro, isso aqui não é uma coisa fixa, porque a gente vai ter várias abordagens aí, ok? E lembrando para vocês também, se gostaram do nosso vídeo, entrar aí no nosso canal, né, se inscrever, algumas dúvidas vocês colocam aí nos comentários que a gente, na medida do possível, a gente vai interagindo e respondendo. E temas também, se vocês quiserem aí pedir algum tema, indicar algum tema, sugerir algum tema aí pra gente falar dentro da questão da educação especial, a gente tá disposto a aceitar as sugestões de vocês, ok?